Tudo bem com você? Comigo tudo jóia. Sou o Frei Mário Oliveira, da Missão Franciscana Independente. A partir de agora estamos juntos para mais um dos nossos Papo de Fradinho. É bastante comum, ao encontrarmos um evangélico pregando em nossas ruas, ou quando então vamos a um culto de uma igreja evangélica, pela primeira vez atendendo um convite de algum amigo que seja evangélico, recebermos a pergunta: você aceita Jesus? Esta, sinceramente, é o tipo da pergunta a qual eu desde sempre recusei em responder. E não vá pensando que eu não quero aceitar Jesus, não é isso não. É pelo fato de considerá-la como sendo uma pergunta totalmente desprovida de lógica. E o pior, carregada de um espírito de arrogância muito grande, soberba, orgulho excessivo e, claro, uma pretensão de superioridade. E quando eu digo pretensão de superioridade, eu me refiro a uma pretensão de, mesmo que inconscientemente, nos acharmos superior ao próprio Cristo no momento que fazemos essa pergunta. Ora, se Jesus é o próprio Deus que se encarnou entre nós, assumiu a nossa humanidade, nos mostrou o verdadeiro e único caminho, que é Ele, foi humilhado, cuspido, xingado, açoitado, recebeu sem merecimento qualquer a sentença da pior dentre as mortes, que foi a morte em cruz. E todo esse sofrimento para quê? Para me salvar. Para salvar você. Para salvar todos nós dos nossos pecados. E aí me vem um crente, que é como os evangélicos se autodenominam, é como se os demais cristãos espalhados pelo mundo, que não fossem evangélicos, não fossem igualmente crentes na Santíssima Trindade. Mas deixa isso para lá, isso é outra história. E aí ele pergunta se eu quero aceitar Jesus. Aí eu só posso responder a tal pergunta com uma outra pergunta. Que dignidade eu tenho para tanto? Como eu posso me achar tão bom e puro a ponto de acreditar que eu possa aceitar o Cristo? Jesus jamais será aquele a ter que esperar pela minha aceitação. O que na verdade eu tenho e todos nós temos que fazer é seguir os seus ensinamentos e torcer muito, mas torcer bastante para que Ele nos aceite, para que Ele nos dê a sua misericórdia, para que Ele perdoe os nossos tão enormes e tão muitos pecados, inclusive esse de se achar tão grandioso como se nós fôssemos o último biscoito do pacote de bolacha e querer aceitar aquele a quem cabe verdadeiramente e unicamente nos aceitar. Ao lermos o Evangelho segundo Mateus em seu capítulo 10, versículos 32 e 33, nós vemos o seguinte, abro aspas: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Fecho aspas. Mas será então que Jesus, nesse capítulo pelo menos, não está determinando que nós o aceitemos? Não. Se entendermos o que está escrito como se fosse uma determinação para o aceitarmos, aí então estamos lendo, compreendendo, interpretando mal o que está escrito. O que Jesus nos diz claramente é que não o devemos negar perante os homens. Ou seja, não devemos deixar jamais de reconhecer a sua suprema divindade, já que se assim o fizermos, com toda certeza o seu Pai que está nos céus também nos negará. E negar e aceitar, gente, são verbos totalmente distintos um do outro.
Negar, em nossa língua portuguesa, é um verbo transitivo que significa recusar ou afirmar que algo não é verdadeiro. No caso, a divindade de Cristo. Já o também verbo aceitar refere-se a concordar, admitir, consentir. E como então eu posso admitir ou me consentir, aceitar justamente aquele a que unicamente tem o poder de me aceitar e me conduzir para a sua glória? Pense nisso. E da próxima vez, mude a sua forma de pergunta. E que tal se no lugar de perguntar para alguém se esse alguém aceita Jesus como seu Salvador, você então perguntar à pessoa se a pessoa deseja que Jesus a aceite e a salve? Olha, no mínimo, além de ser uma forma muito correta, será uma pergunta também muito mais bonita em sua forma em ser feita. Termina aqui mais este nosso papo de fradinho, rogando para que Deus Pai Todo-Poderoso, nosso Criador, tenha compaixão e misericórdia de todos nós, seus filhos, suas criaturas, e que pelo seu divino Espírito Santo sejamos todos os que aqui assistem ao nosso canal Papo de Fradinho iluminados e abençoados. Agora eu quero, como sempre, pedir a você que nos deixe o seu like, clica no dedão abaixo aí azul, e que se ainda não for inscrito no nosso canal, aproveita e vem agora, clica no botão de se inscrever, comente, toque no sininho. Não se esqueça de que é muito importante, mas muito importante mesmo, que você compartilhe esse nosso vídeo, esse nosso canal, com todos os seus amigos, seus familiares, seus colegas de escola ou de trabalho. E que também não deixe de assistir aos nossos vídeos por inteiro. A gente está aí numa reta, tentando cumprir o que o YouTube nos exige como horas assistidas. E para isso é preciso que você assista os nossos vídeos por inteiro, do princípio ao fim. Uma parte dele o YouTube não aceita e não contabiliza. Tá bom? Então ajude o canal a crescer. E só crescendo é que nós vamos produzir mais vídeos para você. Tá bom? Então agora fique com Deus. Um bom final de semana. Muita paz. E até o próximo vídeo. Paz e bem.